E hoje eu tenho uma alegria muito grande estar comigo aqui, estar com a nossa igreja aqui, pastor Arnaldo. Uma salva de palmas para o pastor Arnaldo, né? Segura em pé um pouquinho aí, né? Porque depois ele vai conduzir-nos. Tumultuou ali a escada ali, né? Que coisa. Está na bênção aí? Amém. Glória a Deus. Olha, algumas alegrias nós temos. E o pastor Arnaldo, além de ser um grande amigo, ele fala assim, não, estou aqui, estou na minha igreja. Eu falei assim, então tá bom, está aqui, está na minha igreja. Ele é da casa já, é um querido, um homem de Deus, servo de Deus, mora nos Estados Unidos, mas todo ano tem temporadas aqui no Brasil. E ele não deixa de estar conosco, e hoje é uma alegria recebê-los. Tem uma palavra para o seu coração, para o meu coração, que vai vir do céu para a sua vida. Você crê nisso? Então vamos abençoá-lo aqui nesse momento. Pai, em nome de Jesus. Pai, está o teu servo aqui, pastor Arnaldo, e eu aqui, Senhor, peço a bênção do Senhor para a sua vida. Ó Deus, que ele seja a voz profética nesta manhã para os nossos corações. Ó Deus, que a tua casa, Senhor, se encha do teu poder, do teu entendimento, da tua palavra, e que haja manifestação do seu Santo Espírito de uma forma, Senhor, ó Deus, que saímos daqui transbordante daquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Usa teu servo, usa a nossa vida, Senhor, ó Deus, trazendo, ó Deus, liberdade no nosso coração, no nosso ouvido, na nossa mente, para recebermos do Senhor nesta manhã. Assim adoramos ao Senhor no nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Pode sentar, meus amados irmãos. Eu quero expressar a minha gratidão a Deus pelo privilégio de poder estar aqui com vocês uma vez mais e com o meu amigo. Ele disse isso e eu sinto muita alegria em dizer que temos uma amizade que parece que já nasceu grande, mais ou menos do tamanho dele. Para imaginar, né? Sua esposa tão querida também, uma família muito abençoada. Somos muito felizes cada vez que podemos revê-los, né? E estar aqui convosco é uma alegria imensa. De fato, eu me sinto em casa aqui, irmãos. Me sinto assim, não sei se vocês me sentem da casa, mas eu me sinto em casa. De uma maneira ou outra eu estou aqui. Graças a Deus pelo tudo aquilo que a gente ouve, né? As atividades da igreja e o trabalho que foi feito lá em Paris, muito importante. E eu fico me lembrando da obra missionária, que é aquilo que a gente fez toda a vida. E esses últimos dias foram dias de bastante emoção para a gente. Quero compartilhar com vocês. Eu recebo uma nota, as redes sociais fazem isso agora, né? Nos ajudam nisso. Alguém perguntando se por casualidade eu tinha sido um pastor que passei por Córdoba, na Argentina, nos anos 70. Aí eu respondo que sim. Aí a pessoa me conta, eu sou filho da irmã fulana de tal. Essa irmã fulana de tal foi uma das primeiras pessoas que o Senhor trouxe para o redil dele, quando estávamos como missionários aí. E eu disse sim, fui eu dos anos 70 até 77 até 80, estivemos trabalhando aí nessa região. E aí ele começa a contar a sua história, e que agora servem ao Senhor, e a sua família, ele já é avô, era um menino de 10 anos na época, irmãos. Hoje já é avô, e todos servindo a Deus. Então isso enche o coração da gente de alegria, né, irmãos? Antes de vir para cá, eu estive no México, também visitando algumas obras e fazendo a conexão nas igrejas com as quais trabalhamos, tanto no estado de Jalisco, em Guadalajara, como em Águas Calientes, e ali unificando também algumas igrejas. São 4 igrejas que o Senhor nos abençoou, tendo o privilégio de participar do nascimento e o crescimento dessa igreja. Agora, retornando aos Estados Unidos, da Califórnia, fico 10 dias lá e já vou para Madrid. Lá é uma outra igreja também, que nós tivemos a participação no começo da sua história. Agora eles têm uma festividade e estávamos planejando cada ano, não dava certo de um jeito ou de outro, mas agora eu vou para lá também. Estou tendo esse privilégio porque não estou pastoreando igreja, né? Eu sou pastor de igreja, irmãos, eu gosto de igreja. Foi dessa maneira que o Senhor nos fez avançar no campo missionário. Lá nos Estados Unidos, na Califórnia, nós trabalhamos em uma congregação onde tínhamos 22 nações ali representadas. E nós, então, decidimos fazer o seguinte, que cada uma dessas nações representadas seria uma ponte para o país de onde ela vinha, para que iniciássemos um trabalho. E assim foi feito. Muitas, não todos 22, não alcançamos dessa forma, mas
Mas a metade, nós abrimos igrejas, estabelecemos obras, e foi uma bênção muito grande, e essa é uma alegria. E agora, nessa época, o que estamos fazendo é retornar a essas igrejas, né? Que coisa gostosa. Eu fiquei com um pouco de ciúme do nosso irmão Paulo, que ele fez essas viagens missionárias, visitando as igrejas por onde ele passou, e eu falei, eu vou tentar fazer igual, né? E estou tendo esse privilégio de fazê-lo. Quando a nossa irmã contava sobre o trabalho em Paris, eu me lembrei de que nós fizemos em 78, na Argentina, foi a Copa do Mundo lá. E a gente não sabia o que fazer para evangelizar. Nós conseguimos na Inglaterra uma quantidade de folhetos, e eles mandaram, nós pedimos 10 mil, eles mandaram 100 mil folhetos para nós. A gente não sabia o que fazer, não tínhamos muita gente para trabalhar com isso, mas foi tão interessante o folheto, porque eles colocaram um jogador argentino, e vocês que conhecem um pouquinho os argentinos, são bastante orgulhosos de sua gente, seu futebol, etc., não? E então, ali tinha um jogador de futebol nesse folheto, era um jogador com a camisa da Argentina, escrito, El secreto para a vitória, ou seja, o segredo da vitória. Então, esse folheto era bastante chamativo. Então, o que a gente fez? Colocou aqueles, já viu esses vendedores, esse povo que compra ouro, aí não sei onde que põe aquela, eu não sei como é que chama, uma tábua pendurada na frente e atrás. A gente mandou ampliar aquele folheto, né? Com isso, né? O segredo para a vitória aqui. E eles paravam o carro e buzinavam, e era uma coisa para a gente poder distribuir. Irmãos, nós passamos de noite na porta do estádio de Córdoba, distribuindo esses folhetos, 100 mil folhetos, irmãos. A gente dava até de monte para eles, falar, distribui para outros aí, que tem um segredo aí. E foi uma bênção, graças a Deus. Então, eu fiquei tão emocionado com a nossa irmã Vanessa, não é o nome dela? Sabe que eu estaria orando por esse ministério de capelania e evangelização, muito importante, e graças a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Meus amados, eu não vim aqui para contar testemunhos, mas já ficou na mente, né, e no coração, o testemunho lá de Córdoba, e obviamente tem um outro ainda para compartilhar com vocês dentro desta palavra. Mas o que o Senhor colocou em nosso coração, muito obrigado, minha irmã, muito obrigado. O que o Senhor colocou em nosso coração para trazer aos irmãos nessa manhã, trata-se de intimidade. Intimidade, alguma coisa que Deus e que o Senhor Jesus deseja ter conosco, intimidade, não é? Isso é muito importante. Nós vimos a casa do Senhor, essa é a casa dele, nós assim chamamos porque ele a estabeleceu para nós, não é? Essa é a casa do Senhor. E ele nos convida, então passa a ser nossa casa também. Nós como filhos de Deus, e aqui nós nos confraternizamos, celebramos, ouvimos palavras de incentivo, e tudo é tão maravilhoso. Mas nada do que se faz aqui faria tanto sentido se nós não entendêssemos que o Senhor Jesus o que mais deseja é ter intimidade conosco. Ou seja, a gente vem à sua casa, e aqui nos reunimos à sua volta, à sua mesa, para recebermos o seu alimento, mas quando a gente retorna aos nossos lares, Jesus não fica aqui. A última vez que alguém deixou Jesus em uma festa tão bonita, foram os seus próprios pais humanos, né? José e Maria, quando foram à festa em Jerusalém, Jesus tinha 12 anos, e eles tão felizes com a caravana, com aquele grupo que foram embora para casa, irmãos, caminharam 3 dias sem perceber que Jesus não estava com eles. Um pensava que estava com o outro pensava que estava com um, e quando se deram conta, cadê Jesus? E a Bíblia diz que eles entraram em pânico, porque não tinham Jesus consigo. Quando uma pessoa se descobre sozinho nessa vida, sabendo o que é ter Jesus consigo, e de repente estar sem Ele, é pânico na certa, irmãos. Eu me recordo de um jovem que havia estado na Marinha, e quando ele era crente, né? E quando ele retornou da Marinha, começou a procurar emprego por todo lado, e ele não encontrava, porque ele exigia que fosse alguma coisa que não tivesse nenhuma afinidade com o mundo, algum trabalho assim mais sério, e ele não conseguia emprego, irmãos. E ele ficou tão triste um dia, todos os dias pela manhã, ele orava a Deus, dizia, Senhor, abre uma porta para mim, e saía procurando trabalho, e nada. E ele conta que um dia ele levantou pela manhã e disse assim, o que adianta eu ficar orando e pedindo a Deus, se Deus não me ajuda, não faz nada por mim, não me abre uma porta, não me dá um trabalho? Aí ele falou, pois hoje eu vou orar diferente. Dobrou o joelho e disse, Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez até hoje, mas muito obrigado, de hoje em diante o Senhor é lá e eu cá. Eu vou sair por minha conta e vou encontrar o trabalho que aparecer, seja ele do que for, nem que for de leão de chácara, de boate, eu vou trabalhar, mas eu não quero saber, o Senhor, muito obrigado, de hoje em diante eu sigo a minha vida.
E assim, se despediu do Senhor, disse, eu vou embora. Ele disse que a hora que ele abriu a porta da casa dele para sair, que ele olhou assim, não era a rua, disse que ele viu um abismo, um buraco enorme. Quando ele viu aquilo, tomou um susto tão grande, voltou, dobrou o joelho outra vez e falou, Jesus, estou de volta. Não dá certo andar sem o Senhor, não. Então essa é uma grande verdade, né? Andar sem Jesus. Jesus quer andar conosco, Ele deseja andar conosco, Ele deseja caminhar conosco. Lá no caminho de Emaús, Ele deu essa demonstração também, quando logo depois da sua morte, não é? Ele apareceu para 2 dos seus discípulos e eles não conseguiram reconhecê-lo. Eles acreditavam estar sós, mas o Senhor estava com eles. Como o Senhor deseja estar conosco, irmãos? Então, abrir o nosso coração para dizer, Senhor, se esta noite o Senhor quer falar alguma coisa comigo a respeito dessa intimidade, eu desejo ouvir. E que assim seja em nome de Jesus. O Senhor morreu e Ele ressuscitou, e a sua ressurreição não foi em vão. Não foi, apesar de, mas não é somente para manifestar a sua glória, o poder da ressurreição, mas é para que Ele, como disse, eu quero estar convosco todos os dias. Não é um dia ou outro, não é só no domingo. Não é você estar comigo, eu quero estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, meus amados irmãos? Isso é maravilhoso. Então eu os convido a abrir suas Bíblias. O Evangelho segundo escreveu São Lucas. É um texto que eu gosto bastante, já preguei algumas vezes dentro dessa palavra, e nunca me cansarei de falar sobre esse personagem chamado Zaqueu. Capítulo 19 do Evangelho segundo escreveu São Lucas. Aliás, somente Lucas escreve sobre ele, porque ele viu alguma coisa muito especial aqui na vida desse personagem. Já o temos, amados? Capítulo 19, versículos 1 em diante. Meu amigo também, pastor Anselmo, né, Rose, estão viajando, né? E dou graças a Deus pela vida deles, e que o Senhor os abençoe. Também estão fazendo aniversário de casamento, irmãos. Graças a Deus por isso, né? Aleluia. Muito bem, capítulo 19, versículos 1 em diante. Diz assim, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. Este era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, que é uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com gozo, alegremente. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis aqui eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oh, Jesus, que palavra confortadora essa, né? Vamos ler junto esse último versículo? Vocês querem? Vamos juntos. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que coisa linda. Não é a gente que precisa correr ao encontro dele, ele já veio ao nosso encontro, não é? Veio buscar-nos, procurar-nos. Meus queridos, Jesus, ele, como deveriam ou como devem fazer todos os pregadores, Jesus deu exemplo disso, ele traduziu, ele fazia fácil o que parecia ser tão difícil. Ele explicava, ele ilustrava, ele contava histórias, ele fazia o que tivesse que fazer para que as pessoas entendessem o que era o relacionamento que poderia se ter com Deus através dele. O Evangelho foi pregado assim por Jesus, dessa forma, muito prática, muito esclarecedora. E ele, quando nos deixa esses textos ilustrativos, porque assim ele foi durante todo o seu ministério público, ilustrando a sua mensagem,
aqui também é uma ilustração. E nós podemos acudir a isso para olharmos nessas entrelinhas, né? Tudo o que aconteceu nessa situação, e estarmos pensando o que isso pode ter a ver com a nossa própria vida, com a nossa própria história, porque essa, afinal de contas, é a finalidade das Escrituras, chegar até os nossos corações. Olha bem, diz a Bíblia que Jesus ia entrando em Jericó, ele ia passando, e tinha esse homem que se chamava Zaqueu. Aí conta a história dele, ele era chefe dos publicanos e era rico. Quando a gente para pensar assim, nesse personagem, pensar Zaqueu, chefe dos publicanos e era rico, a gente precisa analisar algumas coisas. Uma delas, por exemplo, era o contexto em que ele vivia. Zaqueu, ele era judeu. Tanto é que Jesus até menciona ser ele filho de Abraão, não é isso? Ele era judeu. Só que, para um judeu, tomar uma atitude como a que ele tomou, essa pessoa tinha que ter certos motivos muito fortes. De ser cobrador de impostos, ou seja, trabalhar para o império opressor. O Império Romano dominava Israel, e toda pessoa que se colocava na posição de trabalhar para o império, ele era tomado como um traidor da sua pátria. E justamente no cargo em que ele resolveu assumir ali. Mas para que esse moço chegasse a essa conclusão, certamente a sua fé estava bastante decaída, e era uma pessoa que, quem sabe, estivesse como aquele meu amigo que contei para vocês no princípio, meio desesperado, e aquele desejo de se superar. Irmãos, a gente às vezes não consegue entender quando uma promessa começa a se tardar na vida de uma pessoa, de uma nação, de uma família, e a fé começa a esmorecer. E vocês imaginem Israel ali esperando a vinda do Messias, que espera até hoje, né? Aqueles que não conseguiram crer em Jesus, espera até hoje a vinda do Messias, ou seja, para restabelecer o seu reino na terra, e a partir de Israel, a partir de Jerusalém, estabelecer o seu reino sobre o mundo inteiro. Eles esperam isso, e eles esperavam naquela época. E ao invés de que isso acontecera, mais Israel cada dia se colocava mais nas mãos do seu dominante e opressor, do Império Romano. Então ele se sentiu muito mal com isso. Imagina, gerações e mais gerações, isso era o que vinha acontecendo com eles, e já a fé daquele povo já não era tanta. Eles aí estavam divididos em seitas. Vocês sabem bem a história, eles tinham os fariseus, os saduceus, e cada uma na sua verdade ia se estabelecendo como grupos religiosos, cada um tentando interpretar de uma forma. Enfim, era uma confusão generalizada ali quando Jesus chega. E nessa época, justamente, aqui Zaqueu vivia. E ele é aquele menino que cresceu, quer dizer, não cresceu muito, né? A Bíblia mesmo diz que ele era pequeno, era baixinho. Então ele cresceu, vamos dizer assim, em idade, né? Sentindo aquela discriminação, aquele menosprezo da sociedade e todo mundo contra ele, a sua família, contra o seu povo. E aquele menino começou a se inquietar, né, com isso. Aqui nós estamos simplesmente parafraseando, mas nada que esteja fora dessa realidade aqui. Não é só imaginando o que acontecera no coração dele. E aquele menino olhava, quem sabe, as pessoas e dizia assim: mas não é possível a gente viver aqui nessa escassez, sendo que existiam promessas para nós, eu não quero mais saber disso. Eu vou imitar aquele amigo do pastor Arnaldo, disse, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar da minha vida. E ele foi e procurou um trabalho que judeu nenhum queria, apesar de ser um bom serviço, um trabalho ali de funcionário público, né? E ele então conseguiu esse trabalho. Só que o que custava para ele conseguir esse trabalho era um preço muito alto, que era, por exemplo, ser mal visto pela sociedade, pela sua sociedade, pelo seu povo, no caso, o povo judeu. Ele era mal visto por quê? Porque ele agora se alia ao opressor. A sua própria família o deixava de lado, ou seja, ele pagou um preço por isso. Ele abdicou da sua família, abdicou do seu povo, abdicou da sua fé, abdicou de tudo para poder conquistar alguma coisa que ele sentia que era a única que podia preencher aquele vazio do seu coração, aquela angústia da sua alma, de sentir-se parte de um povo humilhado, desprezado, de ser uma pessoa pobre. Ele queria ser alguém na vida, e ele não teve sorte nenhuma, nem para crescer ele teve sorte. Aí o que acontece? Diz a Bíblia que ele vai e encontra um trabalho.
E quando ele começa a trabalhar ali como cobrador de impostos, imagine essa posição, né, de cobrador de impostos. Ou seja, a pessoa tem que pagar o imposto para o opressor e ele era esse agente. Como ele era visto por essas pessoas. Mas ele não se importava. Ele tinha um propósito e os propósitos deles eram claros na vida dele. Ele disse: eu quero ser um homem importante. Eu quero que me respeitem. Eu quero que não me conheçam e me chamem de um qualquer. Eu quero ser alguém. E de repente ele consegue esse trabalho e essa posição tão importante. E aí ele começou a se sentir melhor diante da sociedade. Agora eu tenho uma posição, agora eu tenho um trabalho, agora eu serei respeitado. E de fato, tinham que respeitá-lo pela posição que ele exercia. E agora ele nessa posição, eu sou alguém, me respeitam e tal, se sentia bem com aquilo. Mas a gente lê aqui no texto que ele não se contentou em ser apenas respeitado pela sociedade. Ele dizia assim: eu sou respeitado, as pessoas olham para mim, e na verdade eles estão olhando só o que eu tenho por fora, o que eu sou por fora, né? Porque existem muitas pessoas que dão assim uma aparência diferente daquilo que são, né? Essa é a verdade. E ele parecia ser uma pessoa muito importante, uma pessoa que tinha alcançado muitas coisas na vida, mas tinha uma coisa: ele era pobre. E ele disse assim: eu não aceito essa situação. Ele era pobre, eu que estou colocando assim, pelo menos ele não era rico ainda. Eu imagino, nós imaginando, podemos, olhando para esse texto, ver isso assim. E ele colocou no seu coração: eu quero ser rico, né? Eu quero ser rico. Mas ele queria ser rico tendo, né? Não só de aparências, porque tem gente que parece ser rico, né? Ele tem uma porção de coisa de rico. Ele come em restaurante de rico, ele tem carro de rico, ele tem roupa de marca de rico, ele só não tem o dinheiro que o rico tem, né? Tem gente que é assim. Mas Zaqueu não, ele queria ter realmente não só o status de rico, de uma posição, mas ele queria ser rico. Disse assim: não, o dia que eu for uma pessoa rica e tiver o respeito de todo esse povo, vai ser diferente, porque agora já tem que me chamar de senhor Zaqueu. Não é mais como antigamente chamavam ele, o Zaqueuzinho, então o baixinho, acabou, né? Agora é o senhor Zaqueu. Mas ele queria ser rico. E ele tinha só uma maneira de ser rico. Qual era? Era aquela que normalmente os cobradores de impostos faziam, aqueles homens públicos faziam. Você imagina, ele, por exemplo, ele quando chegava em um estabelecimento, porque ele superou-se no seu trabalho, né? Ele já não era só um cobrador, senão que a Bíblia diz que ele chegou a ser chefe dos cobradores de impostos. Olha bem. Ele era chefe desses homens, chefe dessa repartição. Ele era o senhor Zaqueu, que até chamavam ele, quem sabe, de doutor, né? Se fosse o nosso tempo, quando o chefe todo é chamado de doutor, né? Doutor, ele entrava todo orgulhoso, tal. Ele agora era o chefe. E ele tinha essa prerrogativa. Ele podia chegar no estabelecimento e alguém dizia assim: olha, você vai pagar tanto de imposto. Ainda que fosse injusto, a pessoa tinha que aceitar o que ele dizia. E ele era bastante seletivo, como todos eles eram, né? Olhava para uma pessoa: esse é melhor vestido, você vai pagar tantos mil de imposto, e a pessoa tinha que pagar, o outro um pouquinho menos, esse um pouquinho mais, aquele 4 vezes mais, e ele fazendo assim. Só que tinha uma coisa que ele fazia ali, que aqui o texto nos mostra também, que ele cobrava o imposto das pessoas, e para que ele se enriquecesse, ele precisava conseguir dinheiro, essa de alguma maneira. E a gente fica imaginando, né? Um homem público, o que ele fazia ali. Ele cobrava o imposto de uma pessoa e uma parte do imposto ele colocava ali e outra ele... Vocês imaginam que coisa horrível que os homens públicos naquele tempo faziam, não? Que coisa, vocês veem que coisa? Naquele tempo era terrível, irmãos. Então, era parte ali, parte aqui e tal, e ele foi enriquecendo. E de repente, irmãos, aquele homem que parecia não ser nada, era uma pessoa agora respeitada, temida, e era rico, irmãos. O camelo dele era um camelo especial. Ele chegava lá e tinha entendeu? As cordinhas dele lá era feita à mão e tal, a sela do camelo dele era especial. Agora ele era rico. Então esse homem, quando chegava, respeitado por todo mundo, achou: estou bem, era rico, disse: alcancei o que eu queria. Mas, irmãos, o que acontece é que o ser humano, nunca existe para ele um limite. Basta a gente perguntar aqui dentro dessa sala mesmo, entre nós mesmos, faz uma pergunta, por exemplo, uma pessoa que é assalariada, ou que tem um rendimento da sua empresa, o que for, quando ele lê lá o rendimento que ele teve, você pergunta para ele: o que você ganha é suficiente? Ele vai dizer: olha, até que é, mas se fosse um pouquinho mais. E a pessoa, daqui a pouquinho, ele está ganhando um pouquinho mais. Aí você chega para ele e fala assim: e agora, está tudo ok? Não, está tudo bem, graças a Deus.
o teu que tem é suficiente, mas se fosse um pouquinho mais. Ou seja, o salário ideal para você, para mim, para qualquer um de nós, né, para o ser humano, o salário ideal é um pouquinho mais. Essa é a resposta e vai ser para toda a vida, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E esse homem queria um pouquinho mais, e acontece que ele foi tendo esse pouquinho mais, e o vazio dentro do coração dele. Agora, sendo ele trabalhando na posição que ele trabalhava, ele ouviu falar de uma história, que estavam contando por ali, que um Galileu, né, um homem ali chamado Jesus, que para alguns era um profeta, e tinha gente que chegava até a dizer que era o Filho de Deus, e ele ouviu dizer, o texto nos mostra isso, que ele ouviu dizer a respeito de Jesus. Irmãos, como é importante a gente falar de Jesus. Às vezes a gente está no nosso trabalho, na repartição, onde quer que a gente esteja, a gente pensa que aquela pessoa não vai dar importância àquilo que a gente fala, mas irmãos, sempre que tivermos a oportunidade de mencionar o nome de Jesus, de contar alguma experiência que a gente teve, porque tem gente que fala assim, eu não gosto de falar, porque as pessoas começam a me fazer perguntas, e eu não tenho essa capacidade, não tenho essa habilidade, não estou preparado para explicar, expor o evangelho e tal. Irmão, não é disso que se trata. Você tem uma vida com Deus, e o mínimo que você fale para alguém pode ser o máximo para a vida dele. A Bíblia nos conta a história de um ceguinho, né? Esse ceguinho, Jesus curou o ceguinho foi embora, e de repente alguém foi atrás dele e disse assim, ei, quem foi que te curou? Foi Jesus. Ele falou assim, mas você sabe esse Jesus quem ele é? E como eram os religiosos que perseguiam Jesus, começaram a dizer, né, esse homem que te curou, você sabia que ele é um pecador? E queria desfazer de Jesus. O homem olhou para ele e falou assim, olha gente, se ele é pecador ou não é, eu não sei, só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo, certo? Então ele transformou a minha vida. Então o seu testemunho é a maior mensagem que você pode pegar, a maior pregação da sua boca é a sua própria vida. Contar para alguém o que Jesus fez, a paz que ele trouxe, a alegria que ele trouxe, o seu lar restaurado, alguma coisa que Jesus fez, porque ele sempre faz alguma coisa, quando não são muitas coisas, quando não é tudo, ele faz nas nossas vidas, nós teremos sempre para compartilhar. Irmão, não deixe de compartilhar o nome de Jesus, de falar do nome. Você não sabe onde vai cair essa semente, que importância pode ter naquele momento, naquela hora. O próprio Deus prepara o ambiente para que você, o servo dele, a serva dele, alguém que o conheça, possa falar do seu amor. Alguém falou de Jesus para Zaqueu. E como é que nós sabemos? Não está escrito aqui, pastor. Não importa, está nas entrelinhas. Por quê? Porque quando ele ouviu dizer que Jesus ia passar por Jericó, ali pertinho de onde ele estava, ele no seu coração disse, eu quero ver esse homem. Ou seja, como é que ele vai querer ver alguém que ele não sabe de quem se trata? Alguém já havia falado, alguém tinha mencionado, alguém tinha contado histórias para ele. E de repente, ele estando lá no seu trabalho, irmãos, eu não sei, as coisas fluem na minha mente. Eu começo a imaginar, eu vou lá para dentro da repartição do Zaqueu. Eu começo a imaginar o Zaqueu lá, e de repente alguém, seu Zaqueu, o senhor me dá licença, eu dou uma saidinha aí. Pois não, o que foi? Vai onde? Eu vou ali, aqui, é só uma meia hora, eu vou e volto. Rapidinho, vem o outro também. Peraí, onde vocês todos estão querendo ir? Se não é que o Nazareno está vindo aí. Que Nazareno? O Galileu. Que Galileu? Jesus. Ele vem vindo aí, ele está entrando em Jericó. Assim, mas quem é ele? É aquele que estão falando dele por aí. E quando o último vai saindo, ele diz assim, você tem certeza que é ele? Claro, ele acabou de curar o ceguinho ali na entrada da cidade. É ele mesmo. E vai correndo a pessoa para lá, irmão, dando testemunho. Vai correndo para lá, correndo para onde, irmãos? Para a casa do Senhor, para a presença do Senhor. Irmão, cada vez que você vem para a igreja é um testemunho, irmão. Eu não sei se você já teve essa situação, mas às vezes você está pronto para ir para uma reunião da igreja durante a semana, ou mesmo no domingo, alguma coisa assim, de repente, um amigo que fazia tempo que você não via, lhe chama, olha, eu estou chegando aí agora, e pronto, te desvia do caminho que você tinha que ir, e às vezes tem uma bênção tão grande esperando por você ali, e você não vai. Irmãos, toda oportunidade que temos de estar na casa do Senhor, irmão, não deixe que nada te desvie. Mas então como é que eu faço? Vou ser mal educado? Não, seja educado o dobro. Diga, corre bem rápido que eu quero te levar num lugar especial. Você vai comigo. Não fique com ela, leve-a com você, traga-a para a casa do Senhor. Pode ser uma grande oportunidade de levar Jesus a essa vida, irmão. Mas não desaponte Jesus. Ele estará sempre aqui esperando por você, com um banquete novo, com uma comida nova, com uma comida boa, com uma coisa especial para a sua vida. Nunca troque Jesus por coisa alguma, tenha-o como prioridade na sua vida.
Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra. Zaqueu, quando ouve que todo mundo está correndo ao encontro de Jesus, ele fala, não, eu queria pelo menos saber quem é esse homem, ver como será que ele é, o que ele é. E vai Zaqueu. E quando Zaqueu vai indo, irmãos, imagine, ele não era uma pessoa que passava pela rua e a turma, viva Zaqueu. Não. Imagina só, quanta gente havia sido extorquida por ele, quanta gente o odiava. Zaqueu andava meio que de fininho por ali, apesar que o camelão dele bonito, mas dessa vez ele foi a pé ali, subiu até aquele lugar e disse, eu quero pelo menos vê-lo, eu quero pelo menos vê-lo. E aí Zaqueu, irmãos, ele era pecador, ele era o que fosse, mas tolo ele não era. Ele olhou assim, e se você chega em Jericó, você vê que tem uma bifurcação, e ali tem um sicômoro até hoje, não sei se deve ser outro, né? Claro que não é o mesmo, mas tem um sicômoro, justamente de uma bifurcação, para quem segue viagem para Galiléia, ou entra para Jericó. E quando Zaqueu viu aquilo, ele falou, não, peraí, ele vai ter que passar por aqui, ou indo para Galiléia, ou entrando em Jericó, ele vai ter que passar aqui. Ele disse, não, o que eu quero é vê-lo. Aí ele subiu naquela figueira brava, que são as folhas grandes, e se colocou ali escondido, e eu imagino, a gente pode até perguntar para ele quando chegar no céu. A gente pode chegar lá e perguntar. Aí um irmão veio para mim e falou assim, pastor, e se ele não foi para o céu? Eu falei, você se encarrega, perguntar para ele no inferno. Então, o Zaqueu, naquele momento, ele dizia assim, não, se eu estiver aqui no meio da multidão, eu sou cutucado por alguém, alguma gracinha, alguma coisinha, sempre estão falando de mim, ainda mais eu vim aqui para ver o Galileu, me rebaixar isso a ver o Galileu. Ele falou, não, eu vou fazer uma coisa, eu vou subir nessa árvore, né? Me escondo lá no meio daquelas folhas, ninguém me vê, e eu posso ver Jesus dali. E aí ficou Zaqueu, ele só queria uma coisa, só ver, ele não queria mais nada, porque ele não se sentia digno de nada, nem de conversar com Jesus, nem de nada, ele não podia estar no meio daquela multidão, ele não queria estar no meio daquela multidão, e ele ali se escondeu naquela figueira, e começa ali a olhar e Jesus vem vindo. Irmãos, quando Jesus vem se aproximando, o coração dele começa a bater mais forte. Irmãos, isso é verdade, irmãos. A presença de Jesus toca o nosso coração. A presença de Jesus sensibiliza a nossa alma. Faz com que o nosso coração sinta, irmãos, a sua presença. Isso é glorioso. Tem pessoas que às vezes resistem a isso. Irmão, mas até um feto que está dentro, no ventre de uma mulher grávida, ela percebe a presença de Jesus. Se você não acredita nisso, você leia na Escritura quando Maria, a mãe de Jesus, já o tinha em seu ventre, quando ela sobe as montanhas para se encontrar com Isabel ou Elizabeth, né, ambos nomes da mesma pessoa, ela sobe até a montanha, que é a mãe de João Batista, para visitá-la, ela levava Jesus no seu ventre, e a Bíblia diz que quando ela disse, tudo bem, Isabel, a Bíblia diz que a criança que estava no ventre de Isabel começou a saltar ali dentro, só de ouvir a saudação daquela que trazia Jesus dentro do seu ventre. Que coisa linda! A presença de Jesus faz a nossa alma vibrar, a presença de Jesus faz a nossa alma se alegrar, porque Ele é Senhor de todas as coisas, e aquilo que os nossos olhos não podem ver, no nosso espírito, a nossa alma consegue enxergar. Jesus está aqui nesta manhã, nós sabemos disso, essa é uma realidade, Ele está nesse lugar, aleluia. Agora ouça bem, nós sabemos que Ele está aqui. E por que é que nós sabemos que Ele está? Nós sabemos que Ele está não porque alguém sentiu, alguém teve uma visão, não precisa nada disso. A gente sabe que Ele está aqui porque Ele prometeu estar. Onde estiverem dois ou mais reunidos em seu nome, eu estarei convosco todos os dias. São promessas dele, é promessa dele estar conosco. Jesus está aqui, nós podemos assegurar isso. Jesus está neste lugar, e onde Jesus está, coisas acontecem, aleluia. Zaqueu lá em cima daquela árvore, né? E Jesus vem chegando e ninguém via Zaqueu. Só que Jesus vem passando, irmãos. Ele falou, bom, ele vai passar, eu ouvi, ele vai passar, eu vou ver Jesus, isso é o suficiente para mim. Só que Jesus chega embaixo da árvore e para. Irmãos, a hora que Jesus parou, eu fico já imaginando, se fosse eu no lugar do Zaqueu. O homem deu um desespero nele, falou, meu Deus do céu, agora esse povo vai vir, que vergonha, eu aqui, encurujado aqui, em cima de uma árvore, né? Deixa eu ficar quieto aqui, não vou nem respirar. Eu acho que o homem ficou ali numa ansiedade, num desespero, e Jesus para ali, irmãos. Mas o pior de tudo, irmãos, é que Jesus não só para. Jesus levanta os olhos, olha para cima. Olha, irmãos, que coisa, irmãos. Olha, irmãos, pensar em um Jesus assim, que olha para cima.
Ele é o santo, Ele é Deus, Ele é quem está em cima. Mas Jesus é tão maravilhoso, tão lindo, que Ele olhou para cima onde estava o pecador. Irmão, não importa onde ele tenha que ir. Olha, eu vou contar para vocês. Quando eu ainda estava na escola bíblica, lá pelos anos 70, as pessoas mais antigas aqui, não vou dizer velhas, mas mais antigas, vão entender bem o que eu vou falar aqui, porque conhece a personagem. Converteu-se aqui uma mulher que era famosa. Eu vi aqui falar de assunto de pornografia e tal. Foi a atriz pornô naquela época que tomou conta do mundo. Ela era uma mulher muito bonita. Quem não vai lembrar dos mais antigos? Quer ver? Eu vou falar o nome e vai lembrar na hora, porque ela ficou famosa, Darlene Glória. Quem se lembra? Ah lá, ó, viu? Já levantaram umas mãozinhas tremendo, mais ou menos. Igual a minha. Ela ficou mundialmente conhecida, não é? Ela ficou mundialmente conhecida. Só que essa moça converteu-se. Ela se converteu. E um amigo meu e eu fomos fazer um trabalho de escola para o Instituto Bíblico. E nós viajamos até o Rio, onde ela morava, em Copacabana, para fazer uma entrevista com ela. E quando nós chegamos lá para conversar com essa moça agora convertida, Helena era o nome dela, né? Agora convertida, ela começa a contar a história de como ela converteu-se ao Senhor. Disse que uma funcionária que trabalhava na casa dela falou para ela de Jesus. E ela ouviu aquela moça e disse: pobrezinha, né? Acreditar nessas coisas e tal. Mas aquilo ficou no coração dela, porque fica, irmão, só fica. Joga a semente chamada Jesus, vai ficar. E na hora certa, essa semente haverá de brotar no coração, ali naquela terra onde foi plantada. E ficou no coração dela. E ela contando para nós, isso eu estou dizendo, contando para mim, na minha frente, contando para nós. Claro, ela contou para muitas outras pessoas, mas naquela ocasião era conosco, na sala da casa dela. Ela dizia assim: em uma ocasião, ela disse, como se deu a minha conversão, ela contando, ela disse: eu fui para a Suíça, acompanhando um narcotraficante, que era o seu companheiro. Ela foi com ele para lá, e disse que o homem saiu para fazer os seus negócios, e ela ficou naquele hotel, esperando por ele. Ele às vezes demorava um dia, 2, e não retornava. E aquela ocasião foi assim. Disse que ela estava lá sozinha, e não podia sair do hotel sem ele, né? Por razões óbvias, as questões deles lá, não podia sair do hotel, e ela começou a sentir aquela solidão, aquela coisa, e disse que de repente ela se levanta assim no meio da noite, não conseguia dormir, já trocou a noite pelo dia, e estava tão angustiada, tão triste. Disse que ela sentou na cama assim, e disse: meu Deus do céu, que vida é essa que eu levo? Né? Que eu sou? Quem eu sou? Nesse mundo de drogas, de prostituição, o que eu sou? Quem eu sou? E disse que ela sentada ali de frente para o banheiro, ela contou assim para nós, disse que de repente saiu uma barata. Irmãos, uma coisa incrível, na Suíça, um hotel 5 estrelas, uma barata dentro do quarto. Mas era uma barata enviada, irmãos, era uma barata missionária. E missionário não tem barreiras, irmãos. E aquela barata entra, e a Darlene sentada ali naquela cama, e disse que ela começou a olhar aquela baratinha pequenininha, ela foi, andou de um lado, andou para o outro, e ela olhando a barata, acompanhando, em vez de sentir medo, que ela tinha horror de barata, ela disse: eu comecei a olhar para aquela barata, e de repente eu comecei a sentir inveja da barata. Olha, irmãos, o inseto que ela repugnava, o inseto que ela não podia nem ver, ela começou a sentir inveja, porque ela contando para nós, ela dizia assim: essa barata, ela é livre, ela corre de um lado para outro, e vai para onde quer, e sai, e entra, e vai embora de novo, e eu não, eu sou uma escrava, eu sou presa pela vida que eu levo. Disse que naquele momento, irmãos, ela dobrou o seu joelho, e disse assim: Jesus, se aquilo que aquela moça me disse na minha casa é verdade, eu quero, vem a minha vida e entra no meu coração. E naquela noite o evangelho explodiu no seu coração, e ela teve a sua vida transformada. Aleluia, Deus seja louvado, glórias a Jesus, aleluia. Meus amados irmãos, essa é a verdade do evangelho. A vida dessa moça foi transformada por isso. Agora, veja bem, o que Jesus faz? Usa uma barata para pregar o santo evangelho. Olha Jesus agora diante de Zaqueu, o pecador lá em cima, o santo aqui embaixo. Não importa até onde Jesus tenha que descer, Ele vai te buscar, Ele vai te alcançar, Ele vai chegar até onde você está, não importa onde seja, Ele desce.
Jesus é humilde, irmãos. Sou manso e humilde de coração, disse ele. Jesus humildemente levanta os seus olhos e disse: Zaqueu, irmão, a hora que ele diz aquilo, eu fico imaginando o Zaqueu lá em cima. Vocês podem imaginar? O homem lá, irmãos, anônimo, escondido, atrás das folhas, ninguém via ele. Ele foi lá por causa disso, para ficar escondido, para que ninguém o note. Escondido lá em cima de Jesus, levanta os olhos, olha para cima, e ainda vai e fala o nome dele. Zaqueu! Aí o homem falou: agora eu estou perdido. Esse homem é santo, ele vai me derrubar de lá e mandar a turma apedreja, mata ele, acaba com ele. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Do amor de Jesus ninguém escapa. Ele estava em uma figueira, você pode estar aqui no meio dessa multidão, atrás de alguém, olhando, e aprovando e reprovando o que diz o pregador, e gosto e não gosto, não importa quanto você se esconda, Jesus olha para você e te conhece pelo teu nome, Ele conhece a tua história, Ele conhece tudo sobre você, e Ele te chama pelo teu nome, que eu não sei, mas que o Espírito de Deus fala no teu nome, dizendo: eu te conheço, você veio aqui e eu sou quem te procuro há muito tempo. Aleluia. E Jesus disse para ele: Zaqueu, desce. Desce desse teu orgulho, Zaqueu. Desce de se esconder, Zaqueu. Desce de fugir, acaba com tudo isso. Desce, desce, Zaqueu, deste lugar. E quando Zaqueu desceu, disse a Bíblia que ele o recebeu com alegria. Quem sabe quanto tempo esse homem não sabia o que era alegria na sua alma? Quem sabe um homem vivia uma depressão constante, e uma angústia constante, uma inquietação constante, mas naquele primeiro encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele recebeu Jesus com alegria, aleluia. E Jesus falou para ele: desce, Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém, olha que lindo, me convém estar em tua casa, aleluia. Você está ouvindo, irmãos? O Senhor diz: me convém, é importante, é importantíssimo que eu esteja na tua casa. Zaqueu, o teu problema nós não vamos resolver aqui. O seu problema não será resolvido no meio dessa multidão. O teu problema nós vamos resolver dentro da tua casa, com portas e janelas fechadas. Eu vou com você e lá nós vamos resolver esse assunto. Irmão, não vai embora daqui nesta manhã sem levar Jesus com você. Jesus foi, entrou na casa de Zaqueu, sentou-se ali, forma oriental, certamente no chão, uma almofada, pernas cruzadas, Jesus de um lado e o outro. Leia quantas vezes você quiser o texto. O que é que Jesus falou para Zaqueu? Nada. Nada. Jesus não jogou a cara, porque ele pensou, né? Eu imagino se fosse eu no lugar de Zaqueu, meu Deus, eu vou entrar com esse homem aí dentro, ele não fez nada comigo lá fora, mas a hora que eu entrar vai ser um supapo só, pá, né? Baixinho, safado e tal. Mas Jesus entrou, irmão, e não abriu a boca, irmão. Jesus sentou e ficou calado. E aquele silêncio, e Zaqueu sem saber o que fazer, incômodo, né? Jesus ali, e ele sem saber o que fazer. Jesus ali, quando de repente, irmãos, ele não aguentou mais do seu coração e disse: Jesus, é o seguinte, se eu fiz alguma coisa errada, e Jesus olhando, sim, eu quero resolver isso agora, Jesus, eu vou devolver 4 vezes, eu quero. Ele mesmo começou a falar, Jesus não precisou dizer mais nada, somente, irmãos, a presença de Jesus. Aleluia. Eu tenho mais 5 minutos, pastor. Escutem isso. Lá mesmo nessa cidade que eu contei para vocês de Córdoba, nós tínhamos 5 cultos por semana, igrejinha pequenininha. E chega uma jovem senhora e se converte. E ela começa a participar dos cultos, e toda vez que terminava o culto, eu queria o encontro dela, mas na missão é assim, né? A gente termina o culto e todo mundo quer falar com a gente. E eu procuro aquela irmã, e ela, não consegui. Até que, num domingo eu consegui, não muito longe, consegui e falei para ele: irmã, prazer conhecê-la, né? Que bom, não tivemos chance, a senhora sai tão rápido. Ela falou: pastor, eu saí, foi bom que o senhor falasse comigo hoje, porque eu tenho um problema, eu queria saber uma orientação sua, o que eu faço? Falei: qual é o problema? Aí disse: é que eu me converti, eu aceitei Jesus, e eu estou tão feliz aqui nessa igreja. Eu falei: amém. Mas meu marido não. Eu falei: mas vai chegar o dia dele. Ela falou: é o que eu espero, pastor, porque o meu marido, ele é alcoólatra. Eu falei: sério? Ela falou: é, e ele bebe, pastor, ele bebe para valer. E toda vez que eu chego em casa, ele está lá bêbado, bebeu a todas, né?
E quando eu chego, pastor, ele começa a gritar comigo. Eu falei, e sério? Ele falou, sério, começa a gritar comigo e me insultar e me bate, pastor. Eu falei, sério? Ele falou, é. Eu queria perguntar para o senhor, que eu estou vindo aqui 5 vezes por semana na igreja, 5 cultos. Queria saber se eu viesse, por exemplo, só 2 ou 3, se Jesus não ia ficar triste comigo. Ele fica, não. Pode vir 2 vezes, contanto que acalme essa ira do seu marido, o que nós queremos é ganhá-lo. E tal, ela falou, tá bom, pastor, eu vou fazer isso então. E ela foi para casa. Passaram-se umas 2 semanas, eu chamo ela. Irmã, venha cá, por favor. Ela disse, pois não, pastor, como é que está a situação em casa? Ela falou, pastor, graças a Deus, melhorou bastante. Eu falei, seu esposo já não lhe bate mais? Ela falou, não é que ele não me bate mais, aqui antes era 5 vezes, agora só 2. Eu não acredito. Aí eu falei, irmã, nós vamos fazer alguma coisa. Ela disse, pastor, o senhor vai lá? Eu pensei comigo, apanhar 1, apanhar 2, o que eu vou fazer lá, né? Aí naquele momento, sabe aquela oração telegráfica, a oração de Neemias, né? Então orei ao Senhor e respondi, porque você não tem tempo para mais nada. Eu falei, Jesus, me dá uma luz, o que eu falo para essa mulher? Aí eu disse para ela assim, falei, olha moça, nós vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você vem aqui ao culto, você tem certeza que Jesus está aqui? Ela falou, absoluta, pastor. Eu saio daqui numa alegria, Jesus e tal. Eu falei, mas quando a senhora vai embora para casa, a senhora leva Jesus com a senhora? Ela falou, como assim? Eu falei, a senhora vai e leva Jesus com a senhora ou Jesus só está aqui? Ela falou, não, eu não entendo bem esse assunto de levar. Eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, a senhora vai embora do culto, quando terminar, e gente, irmãos, novo convertido é a coisa mais linda do mundo. A gente só vai falando, eles vão fazendo, viu? Eu falei, você faz o seguinte, a irmã saia daqui e converse com Jesus, tenha certeza que ele vai com a senhora para a sua casa. E ela foi embora. Na quarta-feira ela volta a me contar a história. Pastor, fiz do jeitinho que o senhor falou, e aí? Ela foi contar a história para mim e disse assim, pois é, eu saí daqui, pastor, disse para Jesus, vai comigo, não me deixa, entendeu? O pastor falou, vai comigo. Ela falou, pastor, eu sentia que Jesus ia comigo. Cheguei no ponto do ônibus, dei sinal e falei, Jesus, é esse o ônibus, né? Pastor, eu senti que Jesus entrou comigo, desceu do ônibus comigo, chegou até a porta da minha casa comigo. Jesus chegou na porta da casa, eu abri a porta assim, ela morava num cômodo de cozinha, um lugar quente, verão terrível. E ela disse para Jesus, Jesus, entra o senhor na frente, aí já vai resolvendo o problema. E ela falou, pastor, Jesus entrou. Eu senti que Jesus entrou naquele lugar. Mas a hora que eu entrei, o homem começa de novo, pastor. E começa a gritar, e praguejar, e me xingar, e falar. E eu, pastor, das outras vezes eu tinha feito de tudo. Eu fiz de tudo. Eu vi aqui que as pessoas enfrentam o inimigo e que tal. Eu também enfrentei, pastor. Das outras vezes ele gritava comigo, eu gritava com ele, gritava comigo, gritava em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. E daqui a pouco ele me dava um tapa em nome de Jesus e eu não podia devolver. E ficava aquela luta, né? Aí dessa vez eu entrei, quando ele começou a gritar, eu me lembrei do conselho do Senhor. Por quê? Porque ela tinha dito para mim, pastor, eu levo Jesus comigo e faço o quê? Eu falei, nada, a senhora já fez tudo o que tinha que fazer, deixa ver Jesus fazer agora. Aí ela entrou, e quando entrou, o homem começou a gritar. Ela disse que deu uma vontade de responder, mas ela falou, não, o pastor disse que é para eu ficar quieta. Então eu vou ficar quieta, Jesus, faz aí o que o senhor tem que fazer. E o homem xingando, e ela disse que limpou a cozinha, areou as coisas, e colocou a panela, e arrumou, e trocou de lugar, e o homem xingando, e o homem gritando, disse que de repente veio uma botina, irmão, voando, passa no ouvido dela assim, disse que ela quase pegou a botina em nome de Jesus e mandou de volta. Mas disse, não, o pastor disse para não fazer nada, e ela ficou quietinha ali. E disse que ela continuou fazendo as coisinhas ali, e de repente ela disse assim, percebeu que aquele silêncio. Aí ela parou assim, olhou para trás, para a cama. Se o homem deitado, irmãos, com o cobertor por cima, um calor terrível, o homem colocou o cobertor por cima do rosto, e ela olhou e falou assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí disse que deu uma angústia nela, disse, Jesus, eu não pedi para matar, não, achou que Jesus tinha matado o marido dela, e disse que entrou uma angústia, pastor, entrou uma angústia no meu coração, e eu ainda ensaiei mais, e coloquei minha roupinha, a hora que eu tiro o cobertor de cima dele, ele abre os olhos, quando ele abre, eu falei, agora vai de novo. Mas ele abriu os olhos e o rosto estava banhado de suor e lágrimas. E o homem começa a dizer, minha velha, me perdoe, por favor, me perdoe, você não faz nada de errado. E ela disse, eu não faço mesmo, eu vou lá só para orar pela nossa família, porque eu te amo, eu quero a nossa família unida. Irmãos, nessa quarta-feira estava ela me contando essa história, de braços com o seu marido, e hoje eles são pastores nessa cidade. Aleluia! O que palavras não conseguem fazer, a presença de Jesus faz. Jesus entrou na casa daquele homem, e a presença de Jesus mudou toda a situação daquela casa, daquela vida, aquela história, e deixou aqui registrada para nós, para dizer, o que palavras não conseguem, a pura presença de Jesus faz.
muda situações. É acreditarmos, Jesus está nesse lugar e eu creio, Jesus vai comigo e eu creio. Meu irmão, minha irmã, quem sabe você tem problemas e situações que você tem trazido à presença do Senhor, na casa do Senhor, mas Ele está dizendo para você, esta é a mensagem nesta manhã, o que eu tenho para resolver com você é lá dentro da tua casa. Eu não vou resolver aqui, eu preciso resolver lá. Quantas vezes a gente vem a esperança, e que a minha família venha, que todo mundo venha, neles não vem, não leva Jesus com você, acreditando de verdade, seja um crente novo outra vez, renove a tua fé outra vez como aquela mulher, Jesus vai comigo, Jesus, onde eu entrar, entra comigo, onde eu estiver, esteja comigo, caminha comigo, durma comigo, levante comigo, esteja comigo, Senhor, porque eu preciso da tua presença na minha vida. Nesta manhã, a palavra do Senhor para você, para mim, para nós, é essa. Jesus está dizendo, me convém entrar na tua casa. Me convém ir com você até a tua casa. Oh, aleluia, se outras vezes o Senhor escutou, vem, hoje Jesus Cristo está dizendo, eu vou. É diferente, Ele quer entrar com você na sua casa. Pastor, nós podemos orar nesse momento pelos irmãos, com a permissão do pastor, irmãos. Se você nesta manhã sabe que existe problema dentro da sua casa, uma filha que você não consegue trazer para a casa do Senhor, um filho que você, um marido, uma esposa, seja o que for, um problema que você tem lá, que só você sabe, como Darlene estava lá dentro da sua casa, daquele hotel, mas estava sem paz, com toda a riqueza, com tudo que alguém pudesse dar para ela, tinha, mas não tinha paz. Essa paz falta dentro do teu lar. É um lugar onde você não tem vontade de voltar. É isso que, quem sabe, esteja acontecendo na sua vida. O Senhor está dizendo, pois é, filho, nessa manhã eu não quero resolver esse problema aqui. Eu quero ir com você para a sua casa, para que nós resolvamos esse problema juntos. Eu quero estar contigo no teu lar, na tua casa. Mas, para que essas coisas aconteçam em nossas vidas, precisamos tomar uma posição de humildade. Como Jesus disse a Zaqueu, Zaqueu, desce desse teu ponto de esconderijo, de orgulho, não se esconda de mim, eu vejo o teu coração, irmão, Jesus te conhece, Ele conhece o teu coração, a tua vida, Ele conhece o teu nome, o teu endereço, a tua casa, a tua história, Ele sabe tudo sobre você, não tem como se escapar dEle, não tem como escapar do seu amor, com laços de amor eu te envolvi. Desta forma o Senhor te chama nesta manhã para dizer, filho, eu quero caminhar contigo, eu quero seguir contigo para a tua casa. Mas vamos ser crentes novos nessa manhã. E como é? Convidando você nesta manhã para colocar-se na presença do Senhor, tal como o Senhor disse para Zaqueu, Zaqueu, desce. E o que eu quero dizer para você é, saia do seu lugar e venha até aqui adiante, até aqui à frente, dizendo, Senhor, eu sou essa pessoa que preciso dessa tua presença na minha vida, eu preciso da tua presença no meu lar, faça isso por mim. Vamos nos colocar em pé, e todos quantos desejarem, podem sair do seu lugar e virem até aqui à frente, vamos orar juntos, vamos falar com o Senhor, desce depressa, não demore, venha receber Jesus com gozo, recebê-lo. Talvez você já o tenha como Salvador, mas nesta manhã Ele quer ter um encontro especial com você, com a tua vida. Ele quer que você receba com gozo, com alegria, esta presença dEle. Ele está aqui, e por mais que você se esconda, por mais que você tente se omitir, estar atrás de alguém, no meio de outros, o Senhor diz, eu te conheço, eu conheço o teu coração, eu conheço as tuas frustrações, eu conheço a tua luta, eu conheço a tua dor. Não siga carregando com isso, não siga. Tome uma atitude humilde, desce, vem até a minha presença com humildade, com coração contrito. Diz a Bíblia, o soberbo e o orgulhoso o Senhor olha de longe, mas um coração contrito e humilhado jamais rejeitará Jeová. O Senhor não rejeita quem vem diante dEle dizendo, Senhor, eu preciso. O Senhor sabe que eu preciso. Eu vou pedir a você que está aqui na frente, olhe para o chão. Se você conseguir dar 2 passos para frente, faça isso para que os que estão vindo possam chegar até aqui. Venha, irmãos, venha, vamos orar juntos. Nós estamos na casa do Senhor. Jesus está aqui. Aleluia, Jesus está aqui. Ele estava passando para ir a Jericó, aleluia, mas Ele parou aqui nesta manhã para dizer, eu quero um encontro especial com alguém. Eu quero, esse alguém eu não conheço, mas Jesus conhece e está falando com você.
Oh, aleluia. A transformação que você precisa do teu lar, na tua casa, ou na tua própria vida, na tua intimidade. Saiba que é somente a presença de Jesus que poderá produzir. Palavras e palavras, às vezes nós tampamos os nossos ouvidos, mas a presença dele nos comove, nos sensibiliza, nos faz sentir a verdade do seu poder. Jesus é poder para quebrar correntes, é poder para quebrar fortalezas, para derrubar fortalezas. Não existe quem possa impedir quando ele quer agir. E nesta manhã a mensagem que ele manda é esta: eu quero agir na tua casa, eu quero sair daqui com você, eu quero que você tenha certeza de que eu vou com você, lá no recôndito do teu lar, lá na tua recâmara, lá no teu quarto, onde você muitas vezes chora, abraçado com um travesseiro. Eu tenho visto a tua dor, eu tenho visto o teu sofrimento, eu tenho visto as tuas lágrimas, e é por isso que eu estou aqui nesta manhã. O Senhor está aqui nesta manhã por isso, por um coração contrito, por um coração humilhado que precisa dele. Desce depressa, venha ao encontro do Senhor, Ele espera por você. Venha, aleluia, venha, amém. Aleluia! Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Em outro lugar, onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Oh, glória, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, manifesta, Senhor, a tua glória no meio do teu povo. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia. Que a tua glória, que o teu poder, que a tua majestade se manifeste em cada coração aqui presente, em cada vida aqui presente. Senhor, destrói as fortalezas que querem impedir o teu agir, Senhor. Destrua nesse momento em nome de Jesus. Que cada coração seja sensibilizado e que possa sentir o prazer da tua presença, o sopro do teu Espírito, o prazer e o gozo da tua salvação. Senhor, em nome de Jesus, que nesta manhã, cada pessoa que aqui está diante do teu altar, viva a experiência que um dia Zaqueu viveu, de entrar dentro de sua casa e ter a ti, Senhor, como uma presença real, para mudar o que tem que ser mudado, mudar história de vidas, mudar história de famílias, mudar, Senhor, mudar para melhor, que é o que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós repreendemos todo o poder das trevas, todo o poder do inimigo, todo o poder do maligno, que queira destruir, trazer depressão, ansiedade, angústia, solidão a estas vidas. Ninguém sai daqui só, sairá daqui acompanhado pela presença gloriosa de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus é que nós assim oramos, em nome de Jesus é que nós assim declaramos, em nome de Jesus é que nós assim determinamos para a glória de Deus, porque é a palavra do Senhor, em nome do Senhor.
Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Amém, querido. Glórias ao Senhor Jesus. Pode aplaudir ao Senhor.